aqui no nosso cantinho do autoconhecimento para fazer a nossa live Autoconhecimento na Prática. E hoje nós temos um convidado muito especial, é o Gabriel Gonçalves. Ele já está aqui presente, vou botar ele para dentro aqui para a gente começar. Por favor, coloquem aí se vocês estão ouvindo direitinho, porque eu estou num ambiente totalmente diferente hoje. Oi, Gabriel, boa noite. Você está me ouvindo direitinho aí? Perfeitamente. Você está conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir. Gente, vocês podem ver que eu tô não sei se vocês estão vendo o ambiente aqui, né? Eu tô numa hamburgueria para fazer a live. Pode um negócio desse? Nossa, isso é que é vontade de fazer uma live, né, Gabriel? Fala sério. Eu não podia deixar você na mão e nem o pessoal que está todos os dias nos acompanhando aí. Lá na minha casa está sem energia desde as 2:30 da tarde. E meu marido trabalha nessa hamburgueria aqui. Aí eu vim para cá, tá fechada, né? Não tem quase ninguém. Então eu tô aqui no cantinho, tirei a máscara para poder fazer a live, viu, gente? Estou seguindo todos os protocolos aí. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Estou mandando para a galera aqui o convite. Isso, vamos mandar. Vamos mandando o aviãozinho aí. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Poder ter bastante. Tô te ouvindo sim. Tá dando umas falhadinhas, mas é pouca coisa. E você tá me ouvindo aí? Estou ouvindo perfeitamente. Pronto, convidei então o pessoal. Tá bom. Eu estou mandando aqui os aviãozinhos. Vão mandando aí vocês também, pessoal, que estão participando. Vai mandando o aviãozinho para a gente ter bastante audiência hoje, que o assunto é pano para manga, né, Gabriel? Com certeza. Muito pano para manga. Muito pano para manga, né? E como sempre, vocês sabem que o nosso assunto aqui, né, o cantinho do autoconhecimento, é sobre o nosso conhecer-se, né? Como que nós podemos nos conhecer. E hoje o Gabriel vai falar para a gente do PNL, né, da programação neurolinguística. O que será que é isso, hein, gente? É isso que o Gabriel vai vir falar para nós. E já que isso é parte da vida, logo faz parte do nosso cotidiano. Assim sendo, nós precisamos saber como isso funciona para a gente poder se conhecer melhor também. Tudo que faz parte da vida faz parte do nosso conhecimento e deve fazer parte também da nossa relação conosco mesmo, né? Então, neurolinguística, até o meu próprio método, ele fala da questão da neurociência, então está dentro aí dos nossos parâmetros, a gente saber como nós funcionamos neurologicamente, linguisticamente, para a gente poder se conhecer, né, Gabriel? Você está conseguindo me ouvir? Exatamente. Estou te ouvindo sim, perfeitamente. Então tá bom. Eliette, vamos cumprimentar o pessoal aqui, né? A Eliette entrou, o Titi MC, eu não sei quem é, o Gabriel. Ô, Gabriel, seja bem-vindo aqui, legal. Sucesso, Gabriel, com as suas lives também. A Leila, a Madu Falcão, né? Meu marido tá aqui do lado. Eu vou enviar o comentário do título aqui, e aí você fixa... A Flávia também. Tá. Beleza? Então, gente, olha. Oi, o que você falou, Gabriel? Eu enviei o título da live aí no comentário, aí fixa aí para o pessoal ver. Tá. Tá bom. Então, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário. Deixa eu achar o seu comentário aqui. Acabei de enviar aí o conhecimento e a PNL. Peraí. Tá, deixa eu colocar aqui.
Fixar comentário. Pronto, tá fixo aqui já, tá? Lembrando, gente, que essa daqui, hoje é quarta-feira, né? Eu tenho mais 2 dias, esse daqui, tem mais 2 dias de live. Depois, segunda-feira que vem, eu vou começar com aulas pelo Zoom. Só que quem vai participar, só quem tiver no meu grupo do WhatsApp. Então, depois eu vou colocar aqui nos comentários o grupo, para quem quiser entrar, tá, gente? Vão ser 21 dias de aula no Zoom todos os dias. Eu vou aguardar vocês. É sobre autoconhecimento também, tá? Então, Gabriel, como sempre, né, na minha live, nós sempre começamos com um exercício muito importante para a gente se focar no na nossa live. Então, a gente sempre faz um exercício de respiração. Isso por quê? Porque a gente precisa ter foco, né? E a gente precisa sentir que nós somos corpo, nós somos também o social, nós somos também alma, nós somos espírito, nós somos logos, nós somos emoções, nós somos sentimentos, né? E para a gente sentir isso, nós temos que fazer, nós temos que fazer esse exercício de respiração, até porque dizer para nossa mente e para nós mesmos que nós estamos vivos, nós estamos aqui presentes, tá? Então, nós vamos começar agora com a nossa respiração. Nós fazemos a respiração 3 vezes profundamente. Não é aquela respiração do todos os dias, não. Aquela profundamente que você sente até o diafragma. Você ouve o seu coração, né? Você ouve o que está acontecendo e você ouve os seus pensamentos, né? Porque se você trabalha com a neurolinguística, você deve saber o quanto nós temos de pensamentos por segundo. São 700 por segundo. A gente não tem consciência, mas isso passa pela nossa cabeça e vai para o nosso inconsciente, criando imagens, emoções, todo o processo, né? Na nossa mente. Então, vamos lá, gente, começar então? Então, olha lá, todo mundo se concentrando, fecha os olhos, né? Vamos lá. Respirando 3 vezes, hein, gente? Vamos lá. 1. Eu acho que pelo que eu vi aqui da Joana, não vai ser talvez, eu não sei se isso é só para outra. 2. Você vai gastar R$100 e essa também. Eu lembro que para mim, eu tinha para mim, ela tinha falado que ela era ela, mas não acompanhava. E aí ela escolheu o que ela queria. Gente, eu não sei. O prato que ela queria e o mas é outra vida a gente sentir o nosso corpo, os nossos pensamentos, a nossa respiração, porque isso dá sensação para mim mesma, me mostra, me prova que eu estou viva, né, Gabriel? Nós estamos vivos, né? A respiração faz com que a gente tenha esse poder de sentir a vida. E como nós somos seres criadores, nesse momento eu digo, eu estou viva, então eu estou viva mesmo, né? E a gente não pode desanimar, a gente tem que estar sempre presente no presente. Que é isso que a gente vai fazer agora, né, Gabriel? E, Gabriel, esse assunto é muito bom, não é? Programação neurolinguística, meu Deus, programação e me programo, né? Neurolinguisticamente, bom, neurociência trabalha a nossa mente, como nós funcionamos. A linguística, como funciona a questão da comunicação. Como que é isso? Eu posso fazer isso, Gabriel? Eu posso programar, né, os meus neurônios para eles trabalharem de algum modo específico com relação à comunicação? Fala isso para a gente. Exatamente. E não só nós podemos programar, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como também nós somos programados a vida inteira, muitas vezes, na maioria das vezes, inconscientemente. Então, vamos fazer um breve resumo aqui, né? A programação neurolinguística, quando você fala esse nome, a pessoa acha até agora que você vai começar a puxar um artigo científico, não é? Muito complexo, você precisa ser um cientista para entender, mas de forma bem simples, de forma bem resumida, neurolinguística é a forma que a gente interpreta o mundo exterior. A forma que a gente observa os eventos da vida, rotula esses eventos, gera um sentimento
e a partir disso são definidos os nossos comportamentos. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Que aqui deu uma travada. Tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo direitinho. Pode continuar. Tá muito interessante. Maravilha. Então, a programação neurolinguística, também conhecida como a PNL, ela fala sobre o método, né, a forma com que a gente interpreta o exterior e aprende com essas informações. Né? Como você falou, a gente tem mais de 700 pensamentos aí por segundo, isso durante 24 horas, são vários pensamentos, né? Milhares de pensamentos. Então, é claro que a gente não consegue ter o controle sobre cada um desses pensamentos, mas a programação neurolinguística, esse estudo veio justamente para dizer que, através da observação, a gente pode sim influenciar a nossa forma de olhar a vida, né? E, através disso, consequentemente, os nossos comportamentos são influenciados dessa maneira, gerando resultados, na maioria das vezes, mais satisfatórios ou não. Depende da forma. Depende do jeito com que você se posiciona, né? Posicionamento também, Exatamente. Né? Exatamente. E é por isso que eu falei no início, que não só nós podemos programar, como a gente também vem sendo programado sem perceber. Hoje eu tava, entendi. Sim, hoje eu estava dando agora uma vem. Eu estava dando uma mentoria mais cedo, conversando com um cliente, e ele estava falando sobre a programação neurolinguística por trás dos pitches de venda. É que você não percebe, né? Mas você tem ali, por exemplo, os gatilhos mentais, tudo que gera algum tipo de sensação no seu organismo está relacionado, né, com a programação neurolinguística. Então, a gente acaba sendo programado pelo meio externo a todo tempo. E, inclusive, você falou aí da respiração, uma coisa muito interessante, uma observação que eu sempre gosto de fazer, que a respiração, se você parar para pensar, é o nosso único sistema, do nosso corpo que a gente pode controlar a intensidade dele. Isso, exatamente, é muito interessante. Então, você quer dizer, se você conseguir controlar a respiração, você consegue controlar até mesmo as emoções, porque veja, o medo, por exemplo, né? Quando você está com medo, o corpo inteiro, ele enrijece, né? Ele fica assim, duro, ele fica parado, ele fica anestesiado. Então, quer dizer, a nossa respiração muda nesse momento. Ela fica mais lenta, né? Se você está ansioso, por exemplo, seu corpo muda e a sua respiração muda, você começa com aquela respiração cachorrinho, né? Então, quer dizer, através das emoções também eu mudo a minha própria respiração. E lembre-se, gente, autoconhecimento também é perceber que você pode expressar no seu corpo aquilo que você está sentindo, já automaticamente acontece, né, Gabriel? As emoções, a gente não consegue controlar, ela vem mesmo, não tem jeito. Agora, o significado a gente consegue controlar, né? E também a questão do pensamento, ou dependendo do que você pensa e daquilo que você acredita, aqueles pensamentos que você tem, que você fixou, você expressa no seu corpo. Então, quando você percebe isso, você entra já no processo de autoconhecimento. A gente precisa entender que, e nos fazer a pergunta, né, Gabriel, o que eu estou expressando para o mundo através do meu corpo? Isso daí é uma pergunta de autoconhecimento também, as pessoas não têm noção disso, né, Gabriel? Sim, com certeza. E aí que entra a peça-chave com a respiração, né? Que foi isso daí que você falou. Através da respiração, você vai controlando ali. E eu, pelo menos, tenho essa percepção muito quando eu começo a meditar. Por exemplo, vou fazer uma meditação e aí no início a sua mente está ali extremamente turbulenta, vários pensamentos. Você não consegue identificar, uma hora você está pensando no trabalho, na família, na esposa, no marido. Só conforme você vai respirando, conforme você vai tendo ali aquele contato, né, com o mundo externo, que é o único contato do mundo interno com o mundo externo, é a respiração. É a respiração. Você vai percebendo que esses pensamentos eles vão ficando, o espaço, na realidade, entre cada pensamento vai ficando mais prolongado. E aí, nesses espaços, você começa
a observar, a conseguir a refletir e entender o que está por trás dessa programação. Né? Quando você, por exemplo, eu já passei uma fase mais novo, onde eu me sentia sempre muito deprimido, sempre me sentia cansado, um cansaço físico, e não entendia da onde estava vindo aquele cansaço. Chegava no trabalho, assim que eu começava o meu expediente, já começava a pensar na hora de ir embora, aquela ansiedade, né? Aquela vontade de estar fazendo outra coisa, de estar em casa. E quando eu comecei a me questionar da onde vinha isso, e aí que entra a questão do gatilho, né? Quais são os gatilhos que me levam ali para a ansiedade? Quais são os gatilhos? O que acontece segundos antes de eu entrar numa profunda tristeza, um sentimento limitante, digamos assim? Quando você começa a analisar, que você começa a perceber a sua programação. E aí, a minha experiência foi essa. Eu comecei a perceber que eu me sentia muito deprimido porque eu estava alimentando o meu corpo emocional com pensamentos não construtivos. Né? Eu não gosto de definir, eu acredito que você vai concordar com isso, porque não existe, né? Um sentimento bom, um sentimento ruim. Sim, para nós, existe o que você não faz dá com para ele. isso é julgamento moral, ético, né? Já entra exterior a nós, né? Para nós mesmos, até no autoconhecimento, a gente não pode julgar dessa forma também, né? Porque nós somos uma construção desde a infância, então não tem certo ou errado. Nós aderimos a certos princípios ou verdades porque nós acreditávamos que quem estava nos ensinando aquilo era o nosso amor, era aquilo, nós fizemos isso por afeto. Então, na verdade, não tem um certo e um errado. Existe aquilo que nós construímos dentro de nós e que nós aderimos como uma verdade, né? Então, se autoconhecer é também se olhar sem julgamento, sem fazer esse julgamento, né, moral, porque isso é moral, isso a gente faz por quê? Porque nós somos seres também etos, né, nós somos seres sociáveis, nós não nascemos para viver sozinho, apesar de que, como você disse, é interessante a gente pensar que somente a respiração nos dá contato com o exterior, não é? Tudo passa pela nossa questão criativa, né? Pelos nossos pensamentos. Nós somos pensadores compulsivos e nós significamos o tempo todo, né? Nós somos seres que nós significamos. Então, tudo passa por esse filtro, né? Kant mesmo dizia, né, que nós temos formas a priori, né? E essas formas a priori são aquilo que nos fazem ver o mundo através delas. Se existe algo diferente de todas aquelas formas que nós temos, né? Como um molde vazado, sabe que a gente brinca quando criança? A nossa mente também tem essas formas a priori. Então, ao entrar, ao fenômeno entrar, né, tudo que acontece é entrar para nós, por nós, para a nossa mente, ela passa por esses filtros. Então, se tiver algo diferente daquilo que a gente pode pensar, da nossa potencialidade racional, a gente não consegue entender. Então, na verdade, realmente, pensando dessa forma, né, a respiração é a única coisa que nos une com o verdadeiro exterior, né? Que na verdade a gente não conhece totalmente e nunca vamos conhecer, na verdade, porque nós somos limitados, mutáveis e limitados. Mas nós precisamos ter essa consciência para a gente poder se autoconhecer na verdade, né, Gabriel? Sim, e inclusive isso daí que você falou sobre não conseguirmos perceber toda a realidade, dentro da PNL, da programação neurolinguística, ele traz um estudo de que em quantidade de informação, a realidade ao redor tem milhões de bits, que eles É classificam muita de coisa. milhões de bits de informação, e que o que a gente realmente percebe, o que a gente realmente entende, é uma porcentagem mínima ali, é 2%, 3% do que está acontecendo. Por exemplo, a gente está aqui conversando, só que nesse ambiente, atrás aqui tem uma janela, tem um reflexo, atrás de você tem outras coisas Isso, também. e os seus sentidos. A atenção está focada em outras coisas, você não está percebendo aquela realidade. Então, a programação neurolinguística ela vem também para mostrar que você pode perceber as coisas de outra forma. E aí veio o que você falou sobre as nossas crenças,
A nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma que de na verdade, realmente observar, né? o mundo. O Sueli Deixa eu colocou aqui. comentar aqui, a Suerley, né? Live Mentor. Ela está dizendo assim, né? Somos seres construídos de acordo com os estímulos internos. Olha, Suerley, em parte, né? Na verdade, nós somos uma construção desde a infância. A partir dos 5 anos de idade, por exemplo, em Freud, nós somos construídos, né, a partir das nossas verdades que nós vamos aprendendo com os nossos cuidadores. Então, na verdade, essas nossas primeiras percepções de mundo, elas são construídas não pelo externo, é pelo externo no sentido de que através dos sentidos que nós percebemos isso, mas internamente nós vamos construindo uma casa interna, né? Que, na verdade, 95% a gente não tem noção do que acontece dentro de nós, né? Nós temos praticamente 5% de acesso só dessas questões, né? Mas os estímulos também podem ser internos, a partir do momento em que você pode construir ideias que talvez sejam um acordo e desacordo daquilo que você tem internamente. Então, você pode ter também estímulos internos, se a gente for pensar nessas questões dos pensamentos, nós somos estimulados, mas também surgem ideias que podem ser totalmente internas, por exemplo, né? Pode falar, Gabriel. Era sobre isso também que eu ia comentar. Isso daí que você falou. É a partir do estímulo externo que a gente tem a nossa interpretação interna. A infância. Esses dias eu estava vendo, eu não lembro o que foi, mas um exemplo sobre a rejeição. Que a rejeição não necessariamente você foi rejeitado de alguém falar, quero você. Eu não quero te criar, eu não quero ficar com você como filho, como parente, mas às vezes, para uma criança, a rejeição pode ser às vezes uma crítica, uma discordância com ela querer alguma coisa, né? Então, a partir disso aí que o Suerley falou, né? A partir do estímulo externo, acaba criando Algo inconscientemente e automaticamente internamente. a nossa interpretação interna. E essa E aí interpretação foi é isso o que aí que ele nós detou. Interno chamamos. pode ser o significado que você dá. Isso mesmo. Então, quer dizer, as nossas emoções, elas vêm a partir ou do externo ou de próprios pensamentos internos que a gente tem, fazendo todo esse jogo que a gente tem de ideias dentro de nós, né? Muitos filósofos já falaram disso. Agora, a nossa interpretação, os nossos significados, nós vamos criando isso dentro de nós, né? Desde criança nós temos certas frustrações, às vezes nos sentimos rejeitados, aí pode culminar em situações boas ou ruins, dependendo do jeito com que a criança ela absorveu isso, né? E aí vem todo esse processo da construção que eu chamo de casa do eu, né? Que é o superego que dizia Freud, né? Aquilo que nós construímos a partir dos nossos princípios e verdades que nós aderimos desde a infância, né? E esses princípios a gente percebe na PNL quando a gente fala da programação, né? Então, quando eu falo da casa do eu, por exemplo, do superego, dessa construção, em PNL a gente chama de programação, né, Gabriel? Exatamente. Exatamente. E daí vem o modelo da experiência humana, né, que é basicamente isso daqui que a gente falou. E de forma básica, qual seria o modelo de experiência humana básico? Você tem ali um evento da vida, por exemplo, uma criança foi levada para a escola, o primeiro ano de escola foi levada para a escola ali pelo pai. Esse foi o evento da vida, um evento externo. A partir do evento da vida, ela vai rotular aquilo ali, né? Ela pode rotular de duas maneiras: inconsciente, automaticamente, ou ela vai rotular como, poxa, meu pai me abandonou, meu pai me Isso, largou aqui e foi embora. exatamente. Exatamente. Meu Deus, que lugar é esse?
Ou ela, depois eu falo dessa outra visão. Ela teve esse rótulo, né? Rotulou dessa forma. Meu pai me abandonou, meu pai me deixou nesse lugar aqui que eu não conheço ninguém, sozinho, abandonado. E a partir desse rótulo é gerado um sentimento, é gerado, na verdade, né, um pensamento, através do rótulo, que gera o sentimento que vai resultar nas nossas ações. Então, por exemplo, a Isso. criança foi levada para a escola, rotulou como, putz, meu pai me abandonou. Pensou ali, sentiu a tristeza, o abandono, a solidão, foi para a sala de aula, ela não se enturmou, ela não chegou conversando com todo mundo, ela foi sentar lá no cantinho dela, ou então chorou, passou mal, algo do tipo, e isso gerou um resultado, né? Um ciclo É isso. infinito de evento da vida, Ciclo rótulo, infinito. sentimento, ação e o resultado. Uma outra forma da gente, uma comparação, né, uma dualidade dessa experiência humana seria a mesma situação, a criança que foi deixada lá, porém o rótulo que ela deu foi: pô, meu pai me deu uma oportunidade de conhecer novas pessoas. Meu pai me deu uma oportunidade. É claro que para uma criança, né, é muito Verdade. complexo. Até para o ser adulto já é muito complexo você lidar com essa reprogramação. Mas para uma criança, então, que está ali crua, né, acabou de chegar no mundo, não entende muito bem como as coisas funcionam, mas ela dando, por exemplo, esse rótulo, né, de, poxa, meu pai me deu aqui uma oportunidade de conhecer pessoas, de aprender, o pensamento que ela vai ter em relação àquele evento da vida já é totalmente diferente. E aí entra naquela questão que a gente falou sobre a percepção da realidade. Sim. A realidade é a mesma. Ela foi deixada na escola. Tanto no exemplo um quanto no 2. Quanto no 2, exatamente. Só que aí vai depender da experiência dela e de como ela colocou isso para dentro dela, né? Porque aí entra, que nós falamos de com autoconhecimento, os círculos viciosos, né? Então, eu expresso no corpo aquilo que eu aprendi desde a infância, né? E, e aí eu vou criando essa expressão corporal e eu vou tendo sempre o mesmo comportamento. Sempre aquele mesmo comportamento. Que nem você deu o exemplo da escola. Ela vai, em qualquer lugar que ela chegar, ela não vai se expor, ela vai se esconder, né? Porque tem aquele sentimento de rejeição. Então, se ela foi rejeitada pelo pai, ela pode ser rejeitada por qualquer pessoa. Então, na verdade, ela se esconde do mundo, né? Então, nesse sentido, ela vai criando esse círculo vicioso. E quanto mais você se vê e quanto mais você repete a baixa autoestima, né? Que está colocando a Sorley aí, você joga para o mundo essa baixa autoestima, né? Essa insegurança. Então as pessoas vão te tratar dessa forma, segundo o que você está passando para o mundo, né? E aí o autoconhecimento faz com que você perceba isso. E ao perceber isso, aí você tem que dar um jeito de quebrar esse círculo vicioso, né? Perdoar quem fez você se sentir isso. E tem todo um processo aí que a gente faz para a gente poder quebrar isso, né? E a PNL, ela vai ajudar a gente a perceber também esses círculos viciosos, né, Gabriel? Ela faz a gente perceber isso também e ajuda no nosso autoconhecimento. Exatamente. Foi bom você ter falado sobre isso, sobre a forma que ela ajuda a gente a perceber, porque agora eu vou deixar aqui uma ferramenta muito simples, mas muito poderosa. Opa! Valeu, isso mesmo, que Aí, é poder usar autoconhecimento e na abusar. prática, né? Então, Exatamente, autoconhecimento ótimo, na maravilha. prática. Nossa, aqui não é só teoria, não. Aqui é dever de casa, é execução. É isso mesmo, é isso mesmo. É uma ferramenta muito simples, porém muito poderosa de autoobservação. E é o que? Eu em branco, um caderno, e pensar num evento da vida. Um evento da vida que, Só vai me de repente, falando o horário. você considere, por exemplo, você pegar uma lembrança da sua infância muito forte, algum evento que você não consegue esquecer, ou então pode ser uma coisa simples, boba. O evento em si é o que menos importa.
E a ferramenta é o seguinte, você faz um quadro ali numa folha de papel. Eu tô sem folha aqui, senão eu farei para você. Mas você desenha um quadrinho e põe eventos da vida. E ali você escreve Tá, diversos eventos da vida. Como, por exemplo, primeiro dia de aula, o primeiro tá. trabalho, né? O seu primeiro dia no trabalho. Vai tentando se lembrar o seu primeiro namoro, a primeira vez que você saiu sozinho, qualquer evento da vida. No segundo quadrinho, você vai escrever, vai tentar se lembrar, né? Ou então, se for coisas muito antigas que você não lembre, faça com o que aconteceu no dia de hoje mesmo. Foi um evento da vida, bati com o meu carro. Ou então, Tá. fiz uma compra, qualquer coisa. O evento da vida não importa. E pensa em qual foi o rótulo que você deu para aquele evento. É a segunda etapa dessa ferramenta. Você vai escrever qual foi Entendi. o rótulo. Então, por exemplo, meu primeiro dia de trabalho. Como eu rotulei? De repente, acredito que não dei uma boa impressão. Ou, ao contrário, acredito que foi super bem, todos gostaram de mim. Vai definir ali qual foi o rótulo que você deu no Que momento. eu me dei Você naquele der momento. isso, que você deu Quando aquele você momento, fala aquele de vida. Quando você fala de rótulo, você quer dizer qual o significado que eu dei para aquele evento, para mim. Exatamente. Qual Qual o foi o significado? significado? Isso. Exatamente, Tá, exatamente. Qual foi o significado? A partir desse significado, você analisa o que você pensou depois de dar esse significado. Então, por exemplo, meu primeiro dia de trabalho, me receberam muito bem, eu conversei com todo mundo, performei muito bem. O que eu pensei? Eu pensei que eu vou me dar muito bem aqui nessa empresa. Eu pensei que eu vou ser um ótimo profissional, que eu vou crescer. E esse é o terceiro passo, terceira etapa dessa ferramenta. O quarto tá, quadrinho, a partir do momento que você identificou o evento da vida, o significado que você deu para esse evento da vida, o que você tá. pensou após significar, você vai identificar o quarto passo, qual foi o sentimento que aquele Que foi pensamento te gerou, criado. que foi criado. Hum, tá. Então, nessa hipótese que a gente está dando aqui de um evento considerado positivo, né? Foi significado como algo positivo, uma ótima performance aí no primeiro dia de trabalho. O que você sentiu? Senti orgulho de mim mesmo, senti alegria de estar ali, felicidade, senti paixão pelo meu trabalho. A partir desse momento, você já vai automaticamente para a quinta etapa, que é analisar de forma sem julgamentos de se foi bom, se for ruim, quais foram as suas ações. Então, se você teve ali um dia de trabalho onde você está fazendo o que você ama, estava se sentindo enturmado, provavelmente você vai identificar que as suas ações ali foram totalmente proativas, que você aprendeu muito, que você entregou muito. E aí você vai analisar o resultado disso. Qual foi o resultado nessa historinha, né, de ter tido aí um excelente dia de trabalho? Qual resultado isso gerou na minha vida? E isso você utiliza tanto para as coisas. Agora eu vou ter que julgar, entre Simples, aspas, né? que rotular aqui, né, como positivo e negativo, mas sempre usando aspas, né, para a gente não entrar nessa questão aí que você falou, Questão do julgamento e nem do ética nem moral, julgamento, né? o julgamento da ética e da moral, mas o que você considerou que foi construtivo ou que foi limitante, né? E aí pensar como você pode ressignificar aquilo. Ressignificar, ou se for algo que você quer potencializar, de que maneira que eu posso potencializar aquilo? E através dessa ferramenta você entende como que você está se programando, como estão as suas crenças, né, conforme você falou. Uma coisa muito simples, um exercício muito simples, mas E que dá para você fazer. extremamente poderoso, às vezes um pouco desafiador, né? Geralmente quando é algo Tá travando um ali pouquinho. que é algo ali que às vezes Tá travando um pouquinho, gera Gabriel. um certo incômodo. Travou.
está me ouvindo? Tá travando um Tá, pouquinho. Você está conseguindo me ouvir? tá Está conseguindo me conseguindo me ouvir? ouvir? Travou um pouquinho. Então, você estava dizendo que... Tá, porque travou, né? Para você Será eu que é a minha travei também? conexão aqui? Para Travou só um você eu pouquinho. travei. Ah, tá. Então, você estava falando do exercício, que é um exercício simples, porém poderoso, que dá para a gente usar diariamente, né? E aí eu estou tentando escrever aqui no comentário, não estou conseguindo, não sei por quê. Aí eu coloquei exercício evento, né? Você vai escrever uma folha de papel, você vai escrever um evento que você queira analisar, o significado que aquele evento tem para você. Após você analisar esse significado, o pensamento que você teve a respeito disso, e qual o pensamento que te veio a respeito disso, depois o sentimento que te veio, né, a respeito disso, tudo que você está analisando, e por fim, qual o resultado que esse evento ele deu na sua vida. O que resultou, né? Por exemplo, esse resultado, acho que como que eu quais são as minhas ações a partir desse significado que eu dei desse evento. Acho que é mais ou menos isso o resultado. Sim, exatamente isso. Porque a partir desse estudo, dessa observação, você começa a entender, se autoconhecer melhor, né? Conhecer melhor qual é a forma que você percebe as As coisas. coisas. Isso é E muito aí, importante. sim, com certeza. E aí, por mais que seja muitas vezes algo desafiador, algo que você sinta um certo incômodo, e agora o que eu estava falando na hora que travou, eu gosto sempre de trazer um pouco da minha experiência, né, de como foi esse processo para mim. Durante muito tempo tinham coisas que eu simplesmente ignorava, coisas que aconteceram, que eu fingia que nunca tinha acontecido, não tentava observar de forma neutra, falava, não, isso daqui julgava, né, como você falou, julgava e tentava eliminar. Só que não dá para a gente eliminar algo que faz parte da gente, Porque nós somos faz parte da nossa uma história, construção de faz tudo parte da isso, nossa não tem como. construção. Então, eu comecei. É claro que isso é um processo e a gente tem que respeitar o Sim. nosso processo, o nosso tempo, mas eu comecei a me questionar, me perguntar por que que isso aconteceu. Eu tive controle sobre isso? Tá, eu não tive controle sobre isso. Tá, quando aconteceu, não foi bom para mim, eu não considerei como algo bom, eu julguei como algo negativo. Mas será que eu aprendi alguma coisa com isso? Aprendi isso e isso. Me tornou mais forte, me tornou mais paciente, me tornou mais humilde. E aí, a partir desse exercício, você começa a perceber aquilo que a gente falou lá no início, que não existe bom e ruim. Não. Existe o que você falou E agora, a construção. a construção e o significado que eu dei para aquilo. E o Entende? Então, significado. por exemplo, e sabem, gente, existe esperança, viu? Existe esperança. Você não é. Porque, por exemplo, o que a gente comentou ontem, todas as lives, às vezes eu comento bastante, que a gente precisa se conhecer nesse sentido. Muitas pessoas, né, elas pararam, sabe, Gabriel, lá na infância. Tipo, ela é aquela criança mimada ainda, ela é aquela criança frustrada ainda em muitas das suas decisões. Tem pessoas que pararam lá, ainda são adolescentes, sem autonomia, dependentes do pai ou totalmente revoltados por não ter atenção do pai. Então, tem algumas pessoas que precisam perceber isso, né? Esses eventos, para eles entenderem como eles deram aquele significado lá na adolescência, porque aquilo ficou mal resolvido. E se ficou mal resolvido, a significado que eu dei, ele foi bom para aquela situação. Agora, hoje, eu não preciso repetir aquele comportamento mais. Eu não preciso mais ter o comportamento de uma criança mimada ou um comportamento de uma criança revoltada. Eu não preciso ter um comportamento de um adolescente rebelde, né?
rebelde sem causa, que nem dizem, né? Eu não preciso ter aquele comportamento mais. Por quê? Porque agora é outra época, eu já sou adulto, então eu não preciso mais fazer aquilo. E eu preciso, é como se eu precisasse convencer a minha mente de que agora as coisas são diferentes. Então eu preciso perdoar tudo aquilo e dar outro significado. Aí entra a ressignificação. Então esse exercício que você deu é muito importante, porque aí, ao perceber o resultado, eu percebo também como eu me senti na época, né? Como eu me sinto hoje com relação a isso, e aí eu vou poder substituir, né? Quando você faz o exercício de perdoar como você era, o que aconteceu, a pessoa que fez aquilo, eu normalmente eu mudo a chave, aí que vira a chave. Porque aí eu falo assim, bom, então isso não serve mais para mim. Ao me entender como um ser mutável, historicidade, que eu posso mudar, que eu sou logos, né? Eu sou racional e eu posso mudar criativamente esse significado que eu dei, ressignificando isso, eu mudo meu comportamento, né? Porque aí eu digo, olha, eu não preciso mais agir daquele jeito, eu não sou mais aquele adolescente, eu sou adulto, então agora eu decido. E eu decido que aquele comportamento não é mais bom para mim hoje. Hoje é outro, aí eu substituo. E quando eu faço isso, nossa, eu projeto uma nova vida. Não é isso, Gabriel? Eu acho que seria mais ou menos. Então, esse exercício que você deu é excelente para a gente perceber, se a gente fizer seriamente, perceber lá onde nós ficamos na nossa história. Né? Em que momento eu estou? Né? Eu tenho a idade que eu tenho hoje, mas em termos mentais, em termos do inconsciente, onde eu estou? Né? Eu estou lá na adolescência ainda, eu ainda sou aquela criança que culpa o meu pai por ele ter me abandonado na escola, eu sou ainda aquela criança, né? Então as minhas atitudes estão sendo, a partir daí, mas peraí, então vamos conversar, né? Eu digo que em filosofia a gente chama isso de objetivação ou também coisificação. Você se fazer objeto ao se analisar, né? Você vai ser que nem aquele louco, né? Todo mundo que está conversando com você mesmo. Então você se coloca na frente e fala: bom, não, meu filho, então agora vamos conversar. Você está vendo, eu estou mostrando para você que isso não está certo, que agora a gente tem que mudar, vamos mudar, né? E é interessante, porque é um exercício e não é uma coisa fácil, né, Gabriel? Não é fácil. Para você também não foi fácil, né? Foi extremamente desafiador disso. E Uhum. ainda, é ainda, porque é um processo, né, como a gente falou. E o que você falou está certíssimo. Aconteceram eventos na vida que significamos de uma forma, reagimos de uma forma, mas que a gente não precisa fazer, repetir isso novamente. Só que também vão acontecer coisas novas que a gente vai Sim, significar de uma forma e vai agir de uma forma que depois a gente vai ter que analisar de novo. analisar novamente. Exatamente. Então não termina, né, Gabriel? Não termina, não termina. Não E você termina. sabe que e chega uma hora na vida também que às vezes a gente não dá conta de fazer isso sozinho, né? Algumas pessoas, por exemplo, como nós somos seres, o Logos, ele não diz somente da nossa mente inteligência emocional, ou somente da nossa mente que resolve os problemas, ou aquela que calcula. Não, nós também temos a nossa transcendência. Em filosofia a gente chama de metafísica, né? Kant chamava de nosso lado transcendental, a gente pode chamar de transcendência, ou a gente pode chamar de religiosidade. Então, algumas pessoas, elas às vezes chega um momento que elas não dão conta de ressignificar isso, né? E elas precisam de ajuda. Algumas pessoas procurando a religião, outras pessoas casam com uma pessoa que te dá muito apoio e consegue. Outras pessoas vão para terapia, né? Cada um acha um jeito aí de fazer isso. E nós fazemos isso através da mentoria, né, Gabriel? Nós fazemos isso para pessoas passar por outro nível. Existe também, gente, a mentoria, que pode te ajudar a passar por um outro nível, que vai melhorar aí o seu autoconhecimento, né, Gabriel?
Exatamente. Esse processo, ele é totalmente necessário se você quiser. E, como você falou, chega um momento que você não é mais questão de querer, é questão de precisar. Você ter ali um acompanhamento, uma instrução de alguém que já passou por aquilo. Exatamente. Já viu, talvez não tenha sido as mesmas circunstâncias, os mesmos contextos, mas aquela pessoa ali reconhece o que você está passando, né? Ela entende ali qual que é o seu desafio. E é com certeza fundamental ali a presença de um mentor. Eu, por exemplo, toda essa experiência, esse aprendizado, esse crescimento, ele começou sozinho. Eu comecei, a Mas, iniciativa veio de mim, mas chegou um momento que não dava mais para ficar sozinho, não dava mais para continuar quebrando a cabeça ali, buscando, porque você não sabe mais, às vezes, qual que é o caminho, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você segue reto, é bem por e aí você acaba mesmo. parado. E É, aí tá a grande questão, né? Se você fica parado por muito tempo, isso pode ser extremamente prejudicial para o teu desenvolvimento, né? Para o teu progresso ali. Então, comigo, né? Tô falando da minha experiência. Eu identifiquei isso. Eu falei, pô, tô estagnado. Chegou um momento ali que eu continuava consumindo conteúdo, mas não, não não, conseguia. não avançava É aquele isso decreto, mesmo. não entendia o porquê. Buscava soluções em livros, em religiões, em vídeos no YouTube, e não conseguia É, isso tem de fato bastante entender hoje. o que estava acontecendo, porque não tinha alguém, não tinha um mentor para realmente traçar esse caminho personalizado, pegar ali na minha mão e me mostrar realmente o que eu não conseguia ver, né? Iluminar o caminho para mim ali. Eu estava colocando a lanterna, eu estava ali com a minha lamparina, iluminando um pouquinho Uhum. para a direção Mas não dava, ainda. né? E aí eu fui É isso atrás. mesmo. Eu mencionar isso, uma terapeuta que é muito amiga minha, me ajudou muito, e mentores também, que chegaram e pegaram a lanterna ali, o holofote, e mostraram ali, apontaram a direção que eu não conseguia ver, que eu estava olhando para o outro lado. Eu falei, ah, agora eu entendi, agora fez todo Agora eu sentido. entendi. E às Graças a vezes, sabe, Gabriel, é uma coisa simples às vezes. Às vezes é uma coisa simples, mas que você não está enxergando porque você está dentro do contexto. Né? Às Exato. vezes a gente, por isso que no autoconhecimento a gente tem que se colocar às vezes como personagem e como alguém que parece que está fora de nós, porque senão a gente não consegue se enxergar. E nós temos essa capacidade. Só que às vezes a gente precisa de um mentor para ajudar a gente a fazer esse reconhecimento, né? Eu digo o seguinte, que para saber se você precisa ter, né? Primeiro, você precisa ter a experiência de si, depois o conhecimento de si. A experiência de si é você se experienciar o tempo todo do que você é e da sua construção, de analisar o tempo todo. Ter conhecimento de si é saber como você funciona, né? Que nem na PNL, neurolinguisticamente, você entender psiquicamente, você entender quais são as dimensões que você é. Quando você junta essas duas coisas, você tem o saber, você tem sabedoria de si. E aí ninguém te segura, né, Gabriel? Porque aí a sabedoria é muito mais do que conhecimento, né? Você vai saber como lidar com você mesmo. Então a coisa é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Você se olhar com honestidade, sem julgamento e começar a ressignificar aquilo que você está vendo que está te fazendo mal. A gente não pode fechar os olhos para aquilo que está nos fazendo mal. Ah, eu sempre ajo da mesma forma. Eu sempre respondo da mesma forma. Poxa vida, o que está me fazendo ter essa insegurança, né? Ou essa agressividade? Porque quando eu jogo agressividade, eu recebo agressividade. Quando eu jogo tristeza, eu recebo tristeza. Então eu tenho que entender isso. E ao entender isso, eu vou passando para o próximo nível. E às vezes precisa de alguém para te dar esse norte, que nesse holofote que você falou, né? O Gabriel, acho que já está terminando o nosso tempo aqui e eu acho que a nossa
né? Olha aí, se eu estou sem o horário aqui, olha aí pra gente que horas são. Tem como ver? Sim, então Acho que faltam o quê? Uns 5 minutos? últimos 5 minutos, isso. Últimos 5 minutos. Passou Ai, meu rápido, né? Deus. Então vamos lá. Passou. E aí, então, faça suas considerações finais, né? Que eu vou falar, porque senão a gente não consegue salvar a nossa live. E Não, é beleza. importante que as pessoas vejam, porque foi assim maravilhoso. E desde já eu agradeço, Gabriel. Nossa, eu aprendi muito com a PNL hoje. E eu percebi assim que o autoconhecimento tem tudo a ver com a PNL, né? E que a gente precisa entender que nós somos seres que agimos dessa forma, né? Significando dessa forma, e isso é muito importante para a gente poder entender os nossos eventos e como a gente lida com eles, né? Então, pode fazer aí suas considerações. Travou. Travou, Maravilha. Gabriel? Deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Tá. Bom, antes de finalizar, quero te agradecer por esse convite. Para mim foi uma honra poder partilhar desse momento aqui com você, com o pessoal aí do teu Instagram e trocar esse papo que é sempre muito produtivo. É como a gente falou ali, é um conhecimento, são práticas que nunca param. É um ciclo de aprendizado eterno. E a minha consideração final vai ter a ver com isso do ciclo do aprendizado eterno. Bom, a primeira consideração, para a gente fechar aqui, é de ter esse olhar neutro, o olhar, se colocar fora do contexto, né, como você falou, fora da situação e não julgar nada como bom ou ruim, nenhum acontecimento como bom ou ruim. É a minha primeira consideração. A minha segunda consideração é você sempre olhar como um aprendiz, olhar para a vida como um eterno aprendiz. Isso mesmo. Tem até uma Muito bom. filosofia, agora eu não lembro se ela é japonesa ou se ela é indiana, não me lembro. É a filosofia Shoshin, não sei se você Oriental. pode falar. É oriental, é ali do É Oriente, oriental, sim. que fala é a mente do principiante. Então, independente da sua idade, Lindo independente de isso, quanto você Gabriel. já for, você olhar para os Lindo acontecimentos isso. da vida sempre como um principiante, sempre como um aprendiz. Lindo. Porque Que dessa lindo, forma adorei. é genial. Eu tenho isso anotado e sempre fico trazendo isso de volta porque faz Muito todo sentido. bom. Quando você olha para Faz as todo coisas como um sentido. aprendiz, você você consegue ir para o próximo nível, ou pelo menos entender como que você vai para esse próximo nível. Como que você vai, né, reconhecer isso é muito importante, né? E Exatamente. muito importante. Pessoal, ó, então o Gabriel, ele tá lá, né? Gabriel, seu Instagram é Viver de Internet, é isso? Isso, Isso, ó, viverdeinternet.br. hashtag viverdeinternet.br, especialista em PNL, tá, gente? Então, ó, procurem ele, né? Vão lá e começa a seguir o nosso querido Gabriel aí, ele deu altas dicas, lembrem-se do exercício que ele deu hoje, e, por favor, mande o aviãozinho para quem não assistiu essa live, gente. Olha, eu vou colocar lá no meu canal Filosofia Nossa de Cada Dia, vou colocar no IGVT, e também daqui a pouquinho, a hora que estiver salvo, eu já vou mandar para o Face também. Então, olha, gente, não tem desculpa. Para quem não assistiu, assista, porque vale a pena. O exercício prático de hoje, aí, analisando o seu evento e o seu significado. Muito feliz. Gratidão, Gabriel. Muito feliz Gratidão, pela sua Disse. Muito obrigado presença. pelo. E olha, e eu vou falar uma coisa, nós somos vencedores, viu, Gabriel? Porque, olha, eu tô aqui numa hamburgueria fazendo a live, não desisti. Não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus projetos, não desanimem, porque vocês sabem que desanimar é não ter o seu espírito, é não tomar posse da sua vida. Então, respire e tome posse da sua vida. E sempre tem uma saída para tudo, viu, Gabriel? Sempre tem uma saída para tudo. A gente só precisa estar, que nem você falou, ter a mente de principiante. Olha, adorei. Ter a mente de principiante. Ter a mente de principiante é o quê?
Você sempre vai buscar novas alternativas. Você não fica só nas velhas, você fica nas novas. Aristóteles dizia, sabe qual é a diferença entre você procurar algo ou não? É uma questão de pontuação. Porque se eu digo assim, bom, acabou a energia, não tem live, eu estou afirmando, não tem o que eu buscar, né? Agora, se eu coloco um ponto de interrogação no final, acabou a energia, não vai ter live? Aí eu vou ter que olhar para aquilo, eu sou obrigada a olhar aquilo porque eu fiz uma pergunta, então eu vou ter que olhar novamente para procurar uma resposta. E quando eu faço isso, eu procuro as coisas novas, né? Então a gente tem que ter esse posicionamento também para ter o autoconhecimento, né? Saber que Com você certeza. pode sim se conhecer, né? Com essa mente aí de principiante, com conhecimento para você saber como você funciona direitinho também, para a gente poder chegar aí e ressignificar. Gabriel, muito obrigado a todo mundo que participou. Estou muito, muito feliz, aprendi muito nessa live hoje e estou assim, vou dormir feliz hoje, tá? Muito obrigada, Gabriel. Eu vou agora salvar, tá? E, gente, lá na minha bio tem lá o link para vocês entrarem no grupo do autoconhecimento, como eu disse antes, vai até sexta-feira a live, depois sábado e domingo não tem, e na segunda começa 21 aulas sobre autoconhecimento no Zoom, mas só vai participar quem estiver nesse grupo do WhatsApp, que tá o link lá na bio, tá? Hashtag Dirce Alegrete. Um beijo, Gabriel. Até Tchau, tchau. mais. Muito A gente se obrigado. vê. Boa noite para todo mundo. E a gente Boa se vê. noite. Tchau, gente. A gente se vê. Tchau. Ixi. Posso falar com você agora?